Bom, nós já estamos aqui com a professora Neuza Ribeiro, conselheira da APOESP, que mais uma vez atende o nosso departamento de jornalismo, o qual eu já agradeço, Neuza. Bom dia, tudo bem, Neuza? Bom dia, tudo bem, né? Nós também agradecemos, a APOESP também agradece a esse espaço. Bem, Neuza, volta às aulas e já está aí, próxima semana, né? O que pensa a APOESP, que representa os professores da rede estadual de ensino, Neuza? Bom, nós estamos, né, a APOESP, nós estamos muito preocupados com esse retorno às aulas, né? A vida precisa continuar, mas neste momento, né, nós sabemos que as nossas escolas não têm infraestrutura necessária para cumprir os protocolos de saúde exigidos neste momento, em que a Covid-19, né, ela recrudesce, ela volta no país. E principalmente, não só no nosso país, né, em todos os países aí. E principalmente aí no momento que a Ômicron é uma variante extremamente transmissível e as crianças precisam estar vacinadas para não correrem o risco, né, de serem infectadas e transformarem-se aí em transmissores, né, do vírus, tanto para a comunidade escolar quanto para a sua própria família, se contaminadas na escola. Ô Neuza, no pensamento aí da APOESP, né, a qual você representa, por exemplo, o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli, ele disse o seguinte, que o estudo pode ter sido atrasado em até 11 anos, principalmente em matemática, português, e no momento em que a criança mais necessita do início da aprendizagem, né, que na creche, que é na escola, que é né, no início de tudo, essa pandemia atrapalhou e muito. No entanto, há dois lados a serem pensados, né? O primeiro deles, a pandemia, né, a vacina. E o segundo deles, a educação, o início da educação. Conheço professores que trabalham, por exemplo, em EMEIs, em creches, que dizem que os alunos que estão retornando agora, que ficaram há 2 anos sem, e os que estão começando agora, eles apresentam alguma dificuldade de comunicação, né, dificuldades em falas, o que se tivesse retornado um pouco antes, se eles tivessem passado já nos últimos 2 anos por essa fase, estariam bem mais adiantados nesse sistema. É uma coisa bem complicada, né, Neuza? Sim, muito complicada, né? Eu sou professora e a gente sabe a falta e como foi, como atingiu as crianças e a aprendizagem, né? Essa interrupção, tá? Só que naquele momento que as aulas foram suspensas, tinha que se pensar em aprendizagem ou vidas, né? E é óbvio que a aprendizagem a gente recupera com mais dificuldade, um pouco tardiamente, mas se recupera. A vida, não. Se você perde um ente da sua família, ou um pai ou uma mãe perde um filho ou 2 filhos, isso ele não recupera nunca mais. A aprendizagem, nós conseguimos recuperar. Há problemas aí, há consequências, né, nessa suspensão? Sim, concordamos com isso, tá? Uma outra, e nesse momento, né, nós estamos preocupados, a APOESP, né, através da sua presidenta, a professora Bebel, nós estamos muito preocupados com a questão da vacinação das crianças, que essas crianças, né, sejam vacinadas para estarem retornando às aulas de forma segura, né, todos, né, vocês, todos nós, a sociedade já tem conhecimento de como está a lotação de UTIs infantis,
né, de enfermaria, infantis. Então precisa ter toda essa avaliação e esse cuidado para que as crianças voltem de uma forma segura, porque senão essas crianças poderão ser infectadas e mesmo que muitas ou algumas fiquem assintomáticas, elas podem ser transmissoras do vírus tanto para a comunidade escolar quanto para a sua própria família se contaminadas na escola, tá? E além disso, nós defendemos também a necessidade de se exigir o passaporte vacinal das crianças no retorno às aulas. E esse retorno ele está previsto para o dia 2/2. Então a POESP já encaminhou um ofício à Secretaria da Educação, tá? E neste mesmo ofício, né, já encaminha aí todas as preocupações, que se agilize essa vacinação. Mas nós sabemos que não vai dar tempo até o dia 2/2 de vacinar todas as crianças. Aí a criança que não teria passaporte, esse passaporte, né, ele já existe, né, de outras vacinas e é exigido quando é feita a matrícula, por exemplo, em escola, em creche e outros locais aí, é exigido que o pai e mãe apresente a carteira, conhecida carteira de vacinação. Aí muda-se para protocolo vacinal, né, a carteira vacinal. Na sua opinião, Neuza, o que deveria acontecer neste momento, então? É acabar a vacina, acabar de vacinar as crianças, todas serem vacinadas para depois retornar às aulas, continuar com o sistema online, que está difícil de encaixar. Algumas crianças ainda até se encaixam, outras não. Quer dizer, nós vivemos num momento em que nem todo mundo pode ter uma internet, nem todo mundo pode ter um aparelho de celular ou uma TV Smart para acompanhar as aulas online, né? Então é uma situação em que... Qual o seu pensamento, Neuza? Teria que vacinar antes de voltar? Como que é? Sim, né? Teria que vacinar. A vacinação, ela precisa ser agilizada. Infelizmente, né, nós tivemos um atraso na vacinação das crianças no nosso país, aí por N motivos. Então, já temos prefeituras, né, que vão atrasar um pouco o retorno às aulas, né, devido a grande porcentagem, ao grande número de casos de Covid que aumentaram na cidade. E também devido à ocupação, né, dos leitos de enfermaria e de UTI, e crianças adoecendo, né? Então a gente pensa que pelo menos a primeira dose, né, e agilizar a vacinação, mas também sabemos que entre a primeira e a segunda dose, né, tem que ter um prazo aí, acho que de 8 semanas. E sobre o passaporte vacinal, como você disse, né, ele já é exigido para algumas vacinas. O pai, a mãe, os responsáveis têm que apresentar. E a Anvisa já aprovou o uso da vacina e o Ministério da Saúde também já anunciou a inclusão de criança. E após uma série de verificações aí, né, nós já sabemos, aquele pai que não vacinar o seu filho, né, por questões filosóficas, ou seja, eu não vou vacinar porque eu sou contra a vacina. Esses pais, tá, que em razão aí do poder familiar que exercem sobre os seus filhos, eles têm autonomia se vacinam ou não. Mas isso, as escolas já estão orientadas. Os pais que não vacinarem os seus filhos e não tiverem uma orientação médica, nesse momento não vacina, o pai é obrigado a vacinar o seu filho? A resposta é sim, tá? E a escola poderá encaminhar esses alunos que os pais decidiram não vacinar por uma questão filosófica para o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, de acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, poderá encaminhar para o Ministério Público e esses pais terão aí penalidades. Porque a decisão de vacinar o seu filho, ela pode ser individual, né?
tal. Mas aí as consequências, tal, elas são coletivas. Então, a partir desse momento, a decisão não é mais individual, ela é coletiva. Isso está sendo muito discutido também, inclusive nós estamos tentando falar sobre esse assunto, né? A obrigatoriedade ou não dos pais, sanções que seriam aplicadas a pais que não vacinarem seus filhos. Eu conheço pais que já chegaram em mim e falaram: meu filho não vai tomar vacina, minha filha não vai tomar vacina, né? Então, esse caso aí. Com duas pessoas que eu conversei, que poderiam muito bem debater esse assunto, dizem que isso está sendo politizado, né? Que é uma questão politizada, por isso que a gente, por enquanto, não conseguiu trazer essa discussão nesse momento aqui no Jornal das Saudades FM. Mas vai depender muito, né, Neuza, de como a volta às aulas vai acontecer, quais regras serão aplicadas, e isso vai ter que vir de cima para baixo, né? O governo vai ter que uma hora ou outra, quando digo governo do estado de São Paulo, se manifestar em relação a esta volta às aulas, de que forma que ela vai acontecer e quem pode voltar às aulas, porque até agora não tem nenhuma informação em relação a isso. Sim, o que nós temos até agora é que as aulas retornarão no dia 2/2 com 100% das crianças, né? E neste momento nós sabemos que escola nenhuma tem estrutura para seguir todos os protocolos necessários, né? Então tem que ser pensado aí como será esse retorno, se com um rodízio, né? Porque uma das coisas que o governo deveria ter providenciado também era reduzir o número de alunos em sala de aula, e isso não foi feito, tá? Então o governo, os prefeitos, secretários de educação, secretários, né, o pessoal da saúde tem que analisar muito bem isso, né? É importante o retorno? Sim, tá? Mas neste momento, enquanto as crianças não estão vacinadas, né, como fazer esse retorno? Com uma porcentagem menor, 50% dos alunos, ou como era 35% em forma de rodízio, né, para que todos sejam atendidos, né, porque já está mais do que provado que a vacina preserva vidas, né. Nós não podemos pôr as crianças e também a sociedade, né, num contágio ainda maior do que já está ocorrendo. O Daércio está acompanhando. Daércio, alguma colocação que você queira fazer, ele fica à vontade, viu? Eu acho que tem dois aspectos aí, porque aqueles que são contra a vacina sempre se manifestam dizendo: eu sou contra a vacina, pura e simplesmente. Aliás, eu não concordo. Deixa eu tirar aqui o meu retorno, senão está dando muito delay aqui. Então as pessoas sustentam o seguinte: eu não vou tomar a vacina e eu não sou obrigado a tomar. Não há ninguém, por enquanto, obrigado a tomar. Então acho que nós temos 2 pontos a ver. Que é o primeiro, que você não é obrigado. E no caso dos pais, que são responsáveis, também têm, digamos, esse direito de dizer: não vou vacinar meu filho. Ponto. Ninguém está sendo obrigado por enquanto. Agora, a decorrência desta decisão é que começa a ter os conflitos com a escola, com o estádio, se ele for assistir a um jogo, enfim, com o meio em que ele vive, que começa a exigir aquilo que inicialmente não estava previsto. Vamos lembrar que nós estamos num país hoje sob o regime de uma situação de pandemia. Se fosse um estado de guerra, por exemplo, o direito de ir e vir das pessoas seria tomado, porque lá já é uma situação diferente. Não estamos dentro daquele regime constitucional chamado, vamos dizer, de regular, e desde 88, quando foi promulgada a Constituição, nós acostumamos com ele. Hoje estamos com outro. Vamos lembrar que no começo da pandemia, o presidente assinou esta medida e o país passou a viver dentro desta condição de pandemia. O que muda muito no ordenamento jurídico, no entendimento jurídico e tudo mais. Tudo bem. A questão é que por exemplo, professora, eu já vi um monte de situações em que percebo o legislador ausente.
A pandemia veio, trouxe uma série de mudanças de comportamento, de entendimento, de interpretação, de postura de cada cidadão. E quando ele busca o direito dele nessa situação, ele se vê nessa circunstância. Quer dizer, e tanta coisa aconteceu nesses 2 anos e nós não vimos o legislador preocupado em, o mais rápido possível, estabelecer quais são as regras diante desta novidade. Né? Agora, tudo bem, existe o protocolo, mas a escola estaria, foi o que eu disse agora há pouco, não vai dar para esperar em casa o último vírus morrer, porque nós vamos morrer e ele não. Né? Então, mas até lá, a escola conseguiria fazer frente ao protocolo que dá a mínima segurança a esse aluno? Pelo que a senhora está dizendo, não. Né? Então, é uma série de situações que dividem opiniões, do cidadão comum, interessado pela vida dele, dos filhos e tudo mais, mas que vai depois para o campo ideológico, enfim, virou uma farra naquilo que é a vida humana. Então nós temos que preservar a vida. Sim, mas a vida tem que continuar? Sim, também. Todos vão fazendo o seu papel, o Estado estabelecendo as regras, os professores contestando, uma série de coisas. Agora, o legislador, eu percebo ele ausente. Porque a Constituição é a regra inicial e a regulamentação depende depois de novas iniciativas do Legislativo, por exemplo. Né? Todo mundo toma medidas. Os médicos tiveram que adotar medidas, os governos, certos ou errados, cada um foi tomando sua medida. O Legislativo, na hora que ele poderia, quem sabe, regulamentar essas coisas novas que estão surgindo, eu não percebo nem ele atuando e nem tampouco preocupado com isso. Você concorda comigo, professora? Concordo plenamente com você, Daércio, né? Infelizmente, virou realmente essa farra que você disse, essa farra do ideológico, né? E a falta do legislador, tá? Nós estamos numa situação de pandemia, né? Não foi fácil, não está sendo fácil para muitas famílias perderem, né? E já perderam muitas pessoas, né? Entes queridos e tudo mais. Então virou essa farra, falta o legislador. Agora, o governo do estado joga essa responsabilidade para a escola, né? Vai exigir, vai pedir o comprovante vacinal, né? Ao matricular seu filho, tem que já apresentar o comprovante de vacina, e como a Covid, né? Ainda as crianças não foram vacinadas, aí joga para a escola, olha, aquelas crianças que os pais não quiserem vacinar, a escola poderá encaminhar para o conselho tutelar. Aí um vai jogando para o outro, tá percebendo, né, Daércio? Joga para o conselho tutelar. Aí o conselho tutelar fica com essa, vamos dizer assim, com esse problema, com essa bomba nas mãos. O conselho tutelar provavelmente vai passar para o Ministério Público, promotor da vara da infância e da juventude e juiz aí da vara da infância e juventude. Estes também já não têm lá do legislador, governo estadual, governo federal, uma regra definida. E nós estamos vivendo, como você disse, concordo, a vida tem que continuar, tá? Mas para que a vida continue de todos, a escola, tudo, nós precisamos do legislador, nós precisamos que a lei seja cumprida e não dá mais. As empresas precisam exigir o passaporte vacinal de todos. Quantos comerciantes e empresários estão tendo as suas atividades prejudicadas porque tem lá na semana 3, 4, 5 funcionários contaminados e afastados? E aí nós temos, né, o estatuto, voltando aí na questão das crianças, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, ele prevê no seu artigo 14, né, no inciso 1º, que é obrigatória a vacinação das crianças, nos casos... E o que é mais discutido hoje, que apesar de constar esse artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que mais está sendo discutido por juristas hoje é que o próprio ECA não determina
qual é a autoridade que deverá incluir nesse artigo também a vacina, a autoridade sanitária. O ECA não define qual autoridade sanitária pode definir isso. Né? É outra questão que está sendo discutida pelos juristas. Né? Aqui entra até questões de quem é vegano, né? Que já teve processo. Então os juristas estão discutindo isso porque, para que aconteça essa obrigatoriedade da vacinação do Covid, é preciso que aconteça, que o ECA indique quem é a autoridade sanitária que poderá incluir isso. Então, olha onde está chegando isso. Isso. Pois é. E por essa razão, Daércio aí, o pessoal os pais devem aí ter em mente que não se trata de um direito individual decidir pela vacinação, né, aí dos seus filhos, tá? Cuida-se aí de uma questão de ordem pública, de interesse coletivo, para que ocorra aquilo que o Daércio disse, para que a vida continue, para que a escola, né, esteja em situação de normalidade, a educação, né? Gostaria de dizer para os pais, Daércio, né, para a sociedade, para aqueles que estão ouvindo, se coloquem no lugar de quem perdeu um filho, uma filha, ou poderá perder, tá? O seu filho tão amado, a criança tão amada para a Covid. Eu vi uma entrevista de um pai, tá? Essa semana, ele perdeu o filho, tá? Os dois pegaram Covid e ele sobreviveu e o filho não. E ele deu uma entrevista dizendo: eu sempre fui contra a vacina, eu era contra, tá? E eu fiquei vivo para pagar por isso. Era o meu único filho, eu fiquei vivo e eu orientei o meu filho, tá? Eu não acredito na vacina, eu sou contra a vacina e eu perdi o meu filho para a Covid. Então, pais, analisem, né? Agora, se a criança tem um problema sério e há indicação de um médico que ela não deva ser vacinada, né? É uma situação. Agora, por questão ideológica ou, né, aí não dá. Aí o direito não é mais individual, é coletivo. Viu, professora, a realidade é que, ainda que seja prevista uma condição de pandemia, e o governo tenha decretado esse estado de pandemia e tudo, mas nós sabemos que a Constituição é a regra inicial de tudo, ela é a guia, e dela resultam chamadas regulamentações. Ninguém sabia que a pandemia viria sob essa forma, com estas características, dividindo as pessoas, as opiniões, né, e as atitudes das pessoas. Muito bem. Não dava para prever mesmo, nem numa regulamentação antes da pandemia, dotar a lei daquilo que hoje já estaria balizando o que seria certo ou não para cada situação no momento. Tudo bem, mas no momento, uma vez estabelecidas as divergências e as situações todas, a mim parece que o legislador deveria estar de plantão legislando para estas situações que não são só essas de hoje, professora. Já há 2 anos que nós vimos um país dividido, com opiniões divididas, e que cada um que pensa de um jeito não encontra na lei todo o embasamento que precisa para dizer que está certo. E de modo que eu não posso dizer para a pessoa hoje que não acredita na vacina, por exemplo, olha, você tem que fazer assim, porque de acordo com as regras brasileiras é assim que funciona. Porque ele também terá argumentos para dizer, não, a Constituição me garante tal coisa. O outro é a favor da vacina. Ele busca onde, por exemplo, o amparo legal para dizer, não, eu estou do lado certo. Então, ficamos num país em que um monte de gente tem seus argumentos, né, que poderiam ser amenizadas essas diferenças a partir de uma legislação mais urgente, mais presente, e o que eu vejo é um Congresso Nacional, como quase que, via de regra, todo o setor político brasileiro, há 2 anos, há 1 ano, e principalmente nesse ano, muitíssimo preocupado com eleições, mas pouco intervindo
em cada necessidade mensal ou diária que essa pandemia impôs e que precisava de ter uma regulamentação e a gente não viu preocupação alguma. Então, eu sou pela vida que tem que continuar, sou pelos cuidados associados a essa vida que vai continuar, mas eu não posso ir além disso quando não sou professor, não sei se a escola está sabendo que tem um protocolo, mas não sei se essa escola tem condições de cumprir. Sim, o que nós temos previsto aí, né, Dércio, no artigo 249 do ECA, é uma multa de 3 a 20 salários mínimos, né, para aqueles que são pais ou responsáveis pela guarda da criança, se descumprirem a sua função de tutela. E isso, né, inclui aí a questão da vacinação, tá? Mas antes disso, e professora, a necessidade, né, da união do município, é como você falou, né? Nesse momento nós não podemos partidarizar politicamente a pandemia, tá? Nós precisamos de legisladores sérios que tenham um compromisso, né? O legislador tem que estar presente. O poder federal, estadual, municipal tem que estar presente, né? Nós não podemos partidarizar, tá? A professora, antes que exista no Código, no ECA, essa previsão de responsabilização do pai, neste episódio, antes disso, está o direito do pai de não vacinar se assim desejar. Sim, olha como as coisas começam a conflitar. Também diz que o pai, né, lá no seu artigo 14, inciso 1º, que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E a obrigatoriedade da vacinação das crianças, né, já foi aprovada pela Anvisa, né, e pelo Ministério da Saúde. Então, né, é bem complexo. A obrigatoriedade? Sim, a Anvisa, né, já foi aprovado. Tanto é que nós estamos tendo, a regra é que toda vacina autorizada pela Anvisa e que entrem nos calendários oficiais de vacinação devem ser aplicadas às crianças. Assim é o caso da vacina para a Covid-19. Você tem razão, Dércio. É um assunto que né, vai ter que se encaminhar, está se jogando aí agora para os conselhos tutelares. O Ministério Público, eu acredito que vai ter que ser firme e atuar nessa questão, né? Mas aí, como você disse, o legislador, o Congresso Nacional, eles deveriam estar muito preocupados com essa situação, porque é uma situação de pandemia. O que está sendo discutido hoje, viu, Dércio? Dias aí, por um período em que isso aí ficou decidido e ainda imaginava que era um direito do pai optar por não vacinar o filho. Mas você está dizendo isso. Olha, alguns juristas... Nas minhas férias eu desligo geral dos acontecimentos e isso foi decidido ainda que recentemente. Mas eu continuo achando que é preciso ter um plantão legislativo e do STF também, das instâncias do judiciário, para decisões daquilo que era imprevisível e que acontecem no decorrer de uma pandemia, sujeitando as pessoas às mais diferentes opiniões, sem saber ao certo, muitas vezes, o seu pleno direito, né? Eu posso não me vacinar, mas se eu não me vacinar, eu não entro no estádio, um monte de lugares vai me barrar. Peraí, quem é que... Qual vale primeiro? Qual é mais importante, né? O meu direito de não vacinar, eu não estou defendendo, eu sou pela vacina, eu só estou dizendo que é um problema jurídico aí instalado que requer legislação e os legisladores não me parecem preocupados em resolver essas coisas pontuais. A gente também, né, a PUESP, e eu acho que como, né, cidadãos, eu vou muito também pela conscientização, né, campanhas de conscientização, de exemplos,
o quanto nós tivemos de morte de crianças em 2021 por Covid, como é que estão, né, as UTIs já infantis, né, da nossa região. Eu vi ontem uma reportagem de São Carlos, tá, com a UTI, né, enfermaria infantil lotada. Então eu também sou muito pelo diálogo, por campanhas de conscientização, né, nesse momento. Isso é muito importante, né, que haja um consenso, uma conscientização, né, da sociedade aí. É vida, né, que está em jogo. Nós estamos num momento de pandemia, não é brincadeira. Eu também, Daércio, sou pela vida, a vida tem que continuar, a educação, mas para que tudo isso continue, e concordo, nós não podemos esperar o último vírus morrer, isso não vai ocorrer. E só vai melhorar se todos estiverem conscientes, né, da vacinação, né, saberem aí, né, ouvirem a ciência, né? Então é isso. Tá certo, Neuza. Eu gostaria de agradecer a sua participação mais uma vez com a gente aqui. Tá, tenha um bom dia. Um abraço, Neuza. Obrigada, tá? Nós aqui agradecemos. Muito obrigada. Bom dia.